noite, gente! Bem-vindos a mais um programa Chá da Tati. Hoje, eu sempre trago um programa diferente, num cenário diferente, de um jeito diferente. E hoje vai ser um papo mais surpresa para mim e para vocês. A Thalita Aqueu, ela é fotógrafa, faz fotos de gestantes, de bebês, e pelo que eu fucei no Instagram dela, ela faz umas fotos afetivas, enfim. Só que nós não conversamos nem pelo WhatsApp. Eu vou conhecê-la agora, aqui com vocês. Então, vai ser um papo que eu tenho certeza que vai ser delicioso. Eu acho que eu vou me emocionar pelo que eu vi das fotos, da história, pelo que eu vi ali. Mas, enfim, vai ser surpresa para mim e para vocês. O programa do Chá da Tati é um oferecimento da Florest Brasil. Eu sempre falo da Florest, que é a nossa parceira aqui, e ela que cuida dos meus cabelos agora, de tudo que está acontecendo nessa reforma, e também está apoiando esse canal. Então, vamos embora, vamos junto conhecer a Thalita, que eu já vi que parece ser uma figura forte. Eu posso estar errado, ela vai contar para gente. E que tem uma sensibilidade única, logo depois da vinheta. Oi, Thalita, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Chá da Tati, tudo bem? Oi, Tati, boa noite, tudo bem? Como você tá? Eu estou ansiosa porque nós não nos falamos. É verdade. Então, a gente vai se conhecer. Então, eu já vou jogar você na fogueira, Thalita. Me fala, quem é você? Como surgiu a Thalita fotógrafa? E já começa me contando isso. Então tá bom. Vou resumir, né, que a história é longa. À vontade. Eu estudei, vamos começar assim, eu estudei pedagogia, então eu trabalhava como professora e sempre tive na família a fotografia, mas nada como algo assim, vou trabalhar com isso. Então eu sempre tinha alguma câmera aqui na família, meu pai. Quando eu era pequena, meu pai fazia muita foto minha. Na adolescência a gente foge, né? E aí, o que aconteceu? Teve uma época que ele decidiu querer trabalhar com foto. Então, a gente quis ajudar ele. Então, eu e minha mãe, a gente buscava algumas coisinhas para poder estar fazendo e entendendo esse lado de bebês, como que funcionava a fotografia de acompanhamento de bebê, que foi onde tudo começou. E aí, então, como eu tinha essa pedagogia, então eu conseguia ver lá na escola as grávidas para poder estar tendo modelo para ele fazer esse treinamento, esse olhar, como direcionar. E aí eu fui ajudando, eu queria entender. Aí ele tentou me explicar como que funcionava uma câmera, eu não entendia nada, não entrava na minha cabeça. E aí eu decidi fazer um curso básico de fotografia. Então aí eu comecei a ir para trás da câmera. E aí não parei mais, né? E aí o bichinho da fotografia picou e aí você não conseguiu correr. Foi isso mesmo. E aí é engraçado que você vai vendo, né, que você vai gostando realmente. É uma coisa assim muito prazerosa, porque você vê ali na hora a reação do cliente, como que ele tá vendo, como está se sentindo. Você vê também com o passar do tempo a sua evolução. O que que você vai se identificando mais, porque eu falo assim, fotógrafos temos vários, né? Porém, cada fotógrafo vai ter sua identidade, a sua forma de como vai fazer aquela foto, de como vai direcionar a pessoa. Então, isso tudo vai se encaixando. Thalita, eu vou te fazer uma pergunta. Quando você trabalhava com as crianças, quando você escolheu a pedagogia, no momento que você estava na escolinha, que você estava trabalhando com essas crianças, você já via, já tinha esse olhar afinado de olhar e falar: nossa, eu devia ter gravado aquilo, eu devia ter visto isso. Isso era uma coisa que devia estar registrada? Você já tinha isso lá atrás? Não, não tinha, porque assim, você, não, realmente você vai vendo, porque assim, você vai relembrando, nossa, ainda bem que eu tirei foto disso, que eu tenho esse registro. Mas você só vai ver essa importância da foto depois que passa. Então, assim, sabe, se você realmente não registrou ou gravou, até mesmo pelo celular eu falo, né? Você só vai ter a consciência da importância quando o momento passou.
Então, assim, para mim, quando a gente começou a trabalhar com foto, eu fui percebendo o quanto é valioso, porque a sorte que eu não lembro muito da minha infância, então, assim, muitas coisas eu lembro por conta de foto mesmo. Como eu era pequena, eu não tenho essa lembrança nenhuma, assim, é só por conta das fotos, das fotografias, porque na época, nossa, não tinha nem celular pra fazer vídeo, né? Então, é as fotos realmente que eu lembro como era o tom do cabelo, essas coisas, né? Através disso. E o seu pai, pelo que você me disse, então, era uma paixão do seu pai, profissão. Eu não sei qual a sua idade, eu também não vou te colocar nessa saia justa. Mas o seu pai, que você falou, ele é da era que era analógica ainda, ele não tinha essa Isso era mesmo. digital. É da época que você tinha que ter a sorte, né, de não queimar o filme, levar lá para revelar e cruzar os dedos, vamos lá. Pra ver se dá certo. Então, para quem não sabe, para quem assiste o programa no YouTube, a gente tem um público, Thalita, que tem um público um Uhum, pouco mais velho, que é uma galera da minha idade. Mas no YouTube tem uma galera que não vai nem saber o que é queimar o filme. é É, verdade. você consegue explicar rapidinho de um jeito mais técnico do que eu? A gente Claro, comprava de 24, 36, não era isso? isso mesmo. Então você tinha que ter uma câmera, né? Ela não precisa ser profissional na época, né? Tem a amadora. E aí você colocava o filme lá dentro. Então você tinha que ter um cuidado para puxar, encaixar, fechar a câmera direitinho. E aí você tinha ou 24 ou 36 fotos. Nada mais do que isso. E ainda, né, torcer para ter colocado direitinho, né? Quer dizer, você coloca errado, aí tu vai ver lá, usou todas as fotos, mas nenhuma prestou. A gente É, eu sabe, lembro não muito disso é? que você falava que, assim, muita gente já pedia para eles colocarem na câmera. Já saía de lá a câmera pronta, para não correr risco. Ah, E então ele aí, tinha então, um local de venda desses materiais? e sim, sim, Ah, ele sempre trabalhou com isso, que entendeu? legal! E aí, quando, por exemplo, acabou lá, né, as 36 fotos lá que você bateu na câmera analógica, e aí você ia até um local apropriado, né, laboratório, para poder fazer a revelação. Então, a revelação, né, é o laboratório químico, então ele tirava com todo cuidado, e aí você tinha que esperar ficar pronto. Hoje em dia é bem rápido isso, né, porque mesmo que você tenha algo analógico, que são bem raros, então não demora tanto como antes. Eu gostava. Você é bem mais nova que eu, mas você lembra de um coisinho que tinha pequenininho, que você colocava bem no Monóculo. olho? É, Como que era o nome daquilo? monóculo. Ah, o nóculo? Monóculo, é. Monóculo. Colocava aqui assim e lá dentro tinha uma fotinha bem pequenininha. Ai, É era raro isso. maravilhoso. É raro. Eu era dessa É. época, imagina. Então, agora voltando a falar de você, agora me diz, mulher, você pegou essa coisa da veia, essa coisa de família, trouxe isso agora para sua realidade. E porque você já me falou que a gestante é porque você tinha esse contato, seu pai queria, você entrou e continuou nisso pela paixão já, ou você aprendeu a fotografia, você foi para trás e falou, bom, além disso tem outras coisas que eu quero fazer, porque lá no teu Instagram tem uma foto Uhum. que você está incrível num banco assim, falando que você estava num novo momento e tal. E eu, gente, o que ela vai trazer? Eu tô super curiosa. E aí você trouxe mais algumas fotos de bebês. Então já explana, já fala disso, porque você está no Guarujá, gente. Ela é literalmente falando da Baixada Santista na TV. Ela Isso faz parte mesmo. aqui da nossa região. Então, é, isso começou, né, assim, essas coisas de gestante, por conta do meu pai, mas no curso que eu fiz, né, de fotografia, não era específico, era realmente para eu aprender a mexer na câmera. Então, com isso, ele foi ensinando a gente a ter um olhar mais afinado, por exemplo, até de objetos. Então, ele era uma coisa bem abrangente. E aí, como você tem que treinar para você dominar até o equipamento que você está usando, eu chamava amigo, e eu
trabalhar na escola, então, Thalita, eu vou ter um aniversário, você tira foto pra mim? Eu, meu Deus, tá bom, vamos lá. Então, assim, eu realmente testei algumas coisas antes de definir realmente o que eu queria. E aí, com isso, eu consegui, eu falei assim, o que eu mais gosto mesmo é de fazer família e agora também é marca pessoal. Faz sentido. É Porque porque a agora você, fotografia. Pode falar. você se especializou nessa foto família, que vem a gestante, o marido. Você faz fotos de casamento, ensaios? Não, eu não vi. Não, então. É, porque você quer falar, né? Que a fotografia ela tem vários nichos, né? Então, é que nem a gente fala assim, que nem médico, né? Tem o clínico e tem os especialistas, que estudou mais a fundo ali. Então, a fotografia é a mesma coisa. Você sabe fazer uma foto boa praticamente de qualquer coisa. Porém, você não é especialista naquilo, então você não vai deixar aquela coisa um pouquinho mais refinada, vamos dizer assim. Então eu quis estudar mais gestante, porque assim, a maioria que elas pedem, elas querem ficar mais magras, bonitas, e é um momento que passa muito rápido, né? E mexe totalmente com a autoestima da gestante, da mulher, né? Porque, querendo ou não, ali já esquece da mulher, só vai lembrar que é a mãe do bebezinho. Então tem tudo isso mexendo ali com a mãe, né? E isso daí é uma coisa que fica única para ela, e além de ela se sentir bonita, se sentir mulher, né? Além de estar gestante. Ali tá, você mexeu numa coisa que eu queria muito falar. Eu estava eu tava falando com as pessoas um pouquinho antes da gente entrar, eu entrei ao vivo lá no Instagram, falando, Tá? gente, eu vou com batom e tal, porque eu tinha o hábito de entrar sempre com filtro no Instagram, sempre com coisas assim. E eu falei, cara, vamos para uma pegada mais natural. Eu até falo um pouco sobre isso em outros momentos. E aí eu vi uma foto incrível que você tirou de uma gestante que estava só com um blazer e a roupa de baixo e a barriga existente. Eu não vi o nome dela, até para a gente preservar, mas eu olhei para aquela foto e falei, gente, que mulher linda, que luz, que coisa e tal. Todas as vezes que você tem esse ensaio, você tem uma pré-conversa com as suas clientes para saber o que elas querem, ou vai do teu olhar, do teu filho? Então, normalmente, quando a gente né, saiu de gestante, eu sempre mando para ela um link, explico como eu trabalho, pergunto também se ela tem alguma inspiração, que com isso você já vai entender um pouquinho ela. E aí eu mostro umas fotos, até mesmo com alguns figurinos que eu tenho aqui no estúdio que eu disponibilizo. E também deixo aberto se caso ela queira trazer alguma roupa específica, algum look também. E aí a gente vai conversando e ela já fala assim: às vezes acontece muito, eu vi ensaio de tal pessoa e eu gostei. Então ali você já tem uma base do que ela gosta, do que ela não gosta. Por exemplo, tem uma gestante que ela me pediu para não mostrar as pernas, que ela preferia fazer o ensaio todo com calça, ou se tivesse de vestido, enfim. E a gente respeita, né? Por exemplo, tem gestante que fala assim, Thalita, eu quero uma foto sem nada. Eu falei, tá bom. Entendi. Sem nada. E aí você consegue virar, falar para ela desse nu artístico, dessa. Você sente na hora de fotografar que é um resgate dessa mulher? Eu vou entrar nesse papo um pouco mais assim, e você pode falar, Tati, nem entro muito a fundo, tá, mas eu queria saber, porque assim, essa coisa feminina, esses hormônios que mexem com a gente quando a gente está grávida e tal, você me tocou num assunto muito sério, que é do resgate da mulher e não só da mãe. Porque muitas vezes acontece de ser assim, né? Ai, agora é a mãe do João, deixa eu conversar com a mãe do João. Olha, a mãe da Thalita, não sei o que lá, agora é a mãe da Thalita. E aí, você tocou no ponto. Às vezes as pessoas vão para uma foto de gestante querendo resgatar a porção mulher. Você consegue me falar um pouquinho disso também? Eu falo porque você está ali no dia a dia, você está ouvindo. Não, mas é isso mesmo, porque às vezes, né, assim, muitas acabam, por exemplo, assim, nossa, eu tô com espinha, ai, a minha barriga cresceu muito rápido e aí acabou dando uma estria, nossa, a minha barriga tá com espinha. Então, assim,
você entender cada uma vai passar, né, na gestação de um jeito, né? Tem umas que vão estar se sentindo bonitas, tem umas que vão se sentir gordas, e a gente tem que entender, e assim, acho que ser receptiva, né? Dar um carinho, dar bastante atenção para elas, porque é uma coisa tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Ela tem que preparar o quartinho, ela tem que separar as roupinhas, ela tá em transformação, e assim, passa rápido, né? Porque são 9 meses ou um pouco menos, né? Dependendo de cada mãe. Então, ali ela quer registrar esse momento, né? E, inclusive, a, uma das coisas que eu percebi quando a gente vai trabalhando com isso, e aí fazendo, assim, você vai no comecinho, né? Vou fazer desse jeito, aí você fala assim, não, mas se eu agregar isso daqui, por exemplo, nos meus ensaios eu coloco já junto maquiagem e a modelagem do cabelo. Eu peço que elas tenham o cabelo seco e aí que ela combina com a profissional, se ela prefere o cabelo o tipo do cacho, ou se prefere liso, entendeu? Por quê? Às vezes a mãe tá tão assim que às vezes ela nem consegue marcar uma profissional para poder, né, se preparar, que é tanta coisa. Então, assim, gente, e faz diferença, porque ali já é um começo de se sentir cuidada. Até a gente mesmo, né? Por exemplo, ai, tem uma festa, não, peraí, vou passar um batom, vou dar uma escovada no cabelo, já dá um up. Então, assim, é um dia muito especial. Então, a gente já coloca. E, assim, uma coisa até técnica, por exemplo, os ensaios que eu faço no estúdio e também no externo, a maquiagem, ela tem uma diferença. Por exemplo, a maquiagem tem que ser um pouquinho mais carregada, um pouquinho mais forte, por conta do flash. Senão ele não aparece. Às vezes tem gestante que ela, olha, eu não gosto de maquiagem, mas eu explico, a gente já orienta também a maquiadora, então ela deixa um pouquinho mais natural, porém, de acordo com o que a gente vai posso usar no estúdio, para não ficar parecendo assim, sabe, cara, tipo, acabei de acordar. Mas assim, Sim. acabei de acordar, mas tô linda. Cara, e é engraçado que você me falou, porque eu fiz umas fotos em estúdio e eu não conhecia você ainda, tá? Eu conheci, tem uma moça que faz aqui em Peruíbe mesmo, e você não faz esse tipo de foto, mas assim, quando aconteceu o programa, aí me falaram, tá, a gente precisa de uma foto, tá, não sei o quê. Aí eu fui com uma maquiagem muito tranquilinha. Quando chegou lá, ela falou, olha, a gente vai ter que retocar e tal, sua maquiagem. E aí ficou uma coisa mais forte. Você acabou de me mostrar o porquê. Eu falei, Ela não explicou. ok, sim. Eu gosto de explicar o porquê, até o maquiador explica, porque assim, às vezes, por exemplo, você vai olhar lá, né? Ela acabou de maquiar a gestante ou a pessoa, né? E ela pensa, meu Deus, tá um pouco mais forte. Mas é por quê? Como o flash ele é muito potente, então ele vai jogar aquela luz bem forte, né? Que você quase fica no começo, né? Normal, daquela assustada. Então, assim, ela tem que ser um pouquinho mais escura para realçar, porque senão ela vai parecer tipo uma coisa bem básica, como se tivesse feito algo em casa. Entendi. Eu falo também, por exemplo, o cílios postiço. Tem uma foto de gestante que muita gente faz, que é aquela assim, olhando para a barriga, mas eu falo assim com os clientes, olha, você vai olhar para a barriga cenograficamente, tá? Porque aí você tem que posicionar, porque senão, se a pessoa já fizer assim, ó, já não valoriza o pescoço, já fica com papada, e aí até o olhar da mãe com os cílios já valoriza. Cara, são Então, aquela foto que detalhes. você vai olhando para a barriga, você já. A não ser que seja uma coisa muito espontânea, é um tipo de ensaio diferente, aí tudo bem. Mas como uma fotografia de estúdio, então já posiciona porque ninguém quer ter papada, ninguém quer ficar todo troncho. Então são pequenos detalhes que você vai aprimorando o seu olhar. Caramba! E é engraçado, porque como você me falou agora, eu falo, a gente está se conhecendo agora, e você está me dando vários cliques, assim, eu tô super pegando, porque essa história dos cílios, claro, você está olhando para a barriga, se você não tiver aquilo que mostra o teu olhar para algum lugar, te direcione, fica difícil de você captar. Então, precisa desse Sim, exagero, que eu digo, né? Para que na hora da capturar a imagem saia. por exemplo, também, gestante um pouquinho mais, vamos dizer assim, não tão magras, mas também não tão gordas, ou um pouquinho mais acima do peso. Uma das coisas que eu sempre falo, olha, eu vou chamar muito a sua atenção referente à postura, porque quanto mais postura, mais magra a gente fica. E aí, por exemplo, você, Tati, eu vou dar uma dica. Quando você for tirar uma foto, eu sempre falo assim do pescoço de galinha. Eu aprendi isso num curso. E aí,
O meu não aparece tanto, porque assim, graças a Deus, né, tô magrinha, mas a minha família toda é magrinha, e aí fala assim, você faz assim, ó, pra frente, vamos fazer de ladinho pra ficar melhor. Tá vendo? Você tá aqui assim, né? Você faz aqui pra frente e abaixa um pouquinho o queixo. Às vezes você levanta, mas sempre aquela projetada. Tipo, você lembrar o Fat Family, vai pro lado, aí você faz pra frente. É Entendi. Pera, esquisito, mas na foto dá certo. eu não tô aparecendo na câmera, mas assim, pera aí, que daqui a pouco eles me colocam e eu vou testar. Pera aí. Finge que você vai fazer Então, uma foto. Você fica normal assim, valoriza. Aí hum, você fica com o ombro aqui e você só projeta pra frente. Projeta pra frente. E abaixa o queixo pra baixo um pouquinho. Já fica mais magra aqui, entendeu? olha, dica, Claro, gente. claro que, por Pera. exemplo, aí nisso você vai colocando a luz também a favor da gestante. Quando a gestante é sempre um pouquinho, ou ela engordou por conta da gestação, e às vezes ela quer uma foto que mostre mais o corpo, então eu gosto de trabalhar mais sombra e posicionar ela de acordo com que eu assim, ó, não tá valorizando, vamos trocar. Também tem tudo isso. Às vezes ela vem lá E com você uma pose acha, e fala assim, não vai dar certo. hum, e você acha que a galera recebe bem? Porque imagina, olha a delicadeza que você deve ter no seu trabalho. Eu fico imaginando isso. Você está pegando pessoas que estão sensíveis a tudo, com os hormônios trabalhados, e você dizer para ela, olha, isso não está valorizando, vira aqui, faz assim. Recebem bem? Como que é isso? Recebe. Já aconteceu de ficar assim, eu né, falar a pose e a pessoa não querer fazer. E eu sei que ali vai valorizar mais. Então, ela não quer me ouvir, então peraí que eu vou mostrar. Nada como você mostrar ali na câmera e aí ela começar a te ouvir. Então, fez assim, então tá bom. Falei a pose, aí ela fez. E aí eu falei assim, agora vamos fazer assim? A mesma coisa, só ajustei, ó, arruma a coluna, arruma aqui, não sei lá o que, fiz a foto, mostrei pra ela. Aí ela começou a me ouvir. Então, Aí, assim, eu tô falando com toda a delicadeza e tudo, mas aí se a pessoa não tá, então fala assim, a melhor coisa é a pessoa ver. Porque ela vai falar assim, não, ela sabe o que ela tá falando. sim, sim. E hoje em dia, com as selfies e com a galera que todo mundo acha. E, gente, eu vou falar isso, é polêmico, mas eu preciso É, dizer. Na era agora do celular, todo mundo acha que é fotógrafo. E eu não estou falando isso em caráter de crítica, porque a gente está com o equipamento na mão, celulares que têm ótimas câmeras, não sei o quê. Mas tem um feeling, tem um olhar que só o fotógrafo tem. uhum, Você sabe disso. Esse feeling vem, esse seu talento, porque você tem talento, você deve ter fugido aí, como você falou na sua adolescência, mas para você ter conseguido pegar isso, e você fazer disso sua profissão, é porque o talento estava aí. E você acha que esse talento é só técnica? Tipo, fui para um curso, aprendi, tecnicamente isso funciona. Ou você já conseguiu desenvolver essa coisa mesmo poética, essa coisa do olhar, essa coisa de uma coisa lúdica. Não sei se eu me fiz entender na pergunta. eu acho que sim. Assim, acho que técnica, né? Por exemplo, se eu te explicar os pilares da fotografia, você vai aprender. Como qualquer outra pessoa que estudar, realmente querer, ela vai aprender. A técnica, todo mundo aprende, né? É uma coisa treinável. Agora, assim, a gente fizer a foto não vai ser igual. Porque eu sou a Thalita e você é a Tati. Eu tenho o meu olhar e você vai ter o seu. Mesmo que o meu olhar já seja aprimorado, ou até mesmo um outro fotógrafo que a gente faça a mesma foto, ela vai sair diferente. Porque cada fotógrafo é único, cada olhar de fotógrafo também é único. Então, assim, você vai tendo a técnica e você vai treinando, você vai estudando, você vai se aprimorando, e com isso você vai melhorando consequentemente, né? Então, além do talento, vem a sua criatividade, vem a sua imaginação. Então, tudo que você vai colocar ali e construir. Eu acho que você conectar também mesmo com a pessoa que você está sendo, que você está fotografando. Isso faz todo o sentido. E agora eu quero falar dos bebês. Por que, Tá. Thalita? Vamos dizer, bebês não deve ser uma coisa muito fácil de fotografar. E tem, eu falo que eu fucei seu Instagram, viu? Eu olhei, gente, tem foto, uma mais linda que a outra. Assim, tem coisas que você olha e fala, que luz, que. Assim, é real, eu fucei, eu olhei lá.
E tem Eu- uns bebezinhos muito pequenininhos e que você consegue pegar com uma doçura, com uma sutileza, Thalita. Me fala, como é fotografar bebê? Olha, o bebê recém-nascido, ele é um desafio, porque ela também, né, é bebê único. Além de tudo, você tem que entender como que foi o parto, se a mãe tá bem, se tá tudo certo, se tem alguma recomendação médica. Primeiro é você certificar de como que tá tudo, né? Se tá tudo certo, se tem alguma recomendação, se correu tudo bem, se a amamentação tá boa, se o bebê tem cólica. Então, assim, a fotografia de recém-nascido, eu falo que antes de tudo você tem que estudar o bebê, você tem que entender como que tá a mãe, mais ainda, né? Que aí agora aumenta ainda mais, né? Porque além de tudo mudou e aí muda a rotina, às vezes não tem nem rotina, né? Porque um bebezinho recém-nascido é um desafio ali, né? E às vezes é mãe de primeira viagem, então fica bem desafiador, né, para cada família. Então, assim, a gente que vai receber essa família, né, para fazer esse ensaio de recém-nascido, você tem que estar preparada para tudo. Por exemplo, você tem que entender se o bebê está com fome, você tem que entender, por exemplo, se está com cólica, por que, que ele não está dormindo. Se não está dormindo, alguma coisa tem, né? E aí, assim, eu pergunto como que tá, referente a tudo, como que foi, sabe? Eu faço bastante, como se fosse uma conversa. E aí, assim, você vai entender. E às vezes também a mãe acaba não falando. E aí você descobre no ensaio. Por exemplo, se o bebê tomou vacina, a maioria dos bebês tem reação. Então você não pode marcar um ensaio nesse dia. E já aconteceu comigo no começo, né? Quando você tá aprendendo tudo referente a isso, eu falei assim, nossa, tá alguma coisa incomodando. E eu conversando. Ah, ele tomou vacina ontem. Eu, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, porque já deu um tempinho e ele não, né? Aí remarcou e tudo certo. Então, assim, realmente você tem que fazer perguntas chaves para a mãe, sempre orientar, porque para ter um ensaio tranquilo, com segurança, porque assim, recém-nascido tá ali, né? Você tá dando com o bem mais precioso da família. Então você tem que estar tudo assim alinhado, orientado para ocorrer tudo bem. E além disso, quando você vai fazer a foto de recém-nascido, você tem que saber as técnicas da fisionomia do bebê, o que pode, o que não pode manipular, o que, que você tem que fazer com segurança, além do que luz, câmera, configuração, a produção. Então, assim, eu acho que é mais desafiador do que a gestante, nesse Até mesmo sentido, porque porque mas até mesmo porque você não tem o recurso da maquiagem no bebê. E aí, para você pegar essa fisionomia, vai para um outro grau de, 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 de conhecimento, de aprofundamento nesse seu olhar com o bebê. sim, até mesmo porque o bebê não tá te falando o que que tá incomodando ele, né? O recém-nascido, né? Então, assim, às vezes nem a mãe sabe ali no começo, né? Então você tem que identificar, olha, vamos dar um pouquinho mais de mamar. Então, assim, aí você tem que realmente identificar e entender ali a família naquele tempo que tá com você. Agora, quando você faz ensaio de acompanhamento, a mãe já entende melhor o bebê, né? Já vai tendo aquela rotina, já, olha, de tarde, nesse horário ele dorme, não adianta. Então você já não vai marcar um ensaio ali. Então, assim, a graça ali, eu acredito eu, né, também, do ponto de vista, que é você fazer as fotos ali do acompanhamento do bebê, o que mais marca de cada fase. Então, por exemplo, os 3 meses, né, é o bebê que vai começar a dar aqueles primeiros sorrisos, várias expressões, várias caretinhas. E aí, quando vem 6 meses, normalmente o bebê já está começando a sentar. Então, assim, aquela fase de sentar aí vem muitos sorrisos espontâneos. E aí, nesse período de 6 a 9 meses, começa a introdução alimentar. Então, normalmente, em 9 meses, tem, né, foto com a frutinha. E Meu aí, vem o Deus, final, com 11 ou 12 meses, né, que é o Smash the Cake, que é a comemoração do primeiro aninho, né? Então, assim, faz de engatinhar. Até alguns, né, que engatinham com 9 meses, né? Então, né, de cada criança, os primeiros passinhos. tudo. Você sabe qual a foto? Eu vou dizer, tudo bem. Sabe qual a foto que eu mais gostei? A do Não. astronauta. Ah, Aquilo está no seu estúdio?
Do astronauta é o único assim de cenário que eu tenho, porque foi um pedido muito especial para mim, de uma amiga minha, que eu, assim, o estúdio nem estava pronto, né? E aí eu tava bem no comecinho e ela falou assim, Thalita, eu sei fazer os planetas, então vou fazer os planetas. Então eu tinha um fundo lá de noite, então a gente montou juntas. E aí ela falou assim, ah, olha, eu não vou fazer mais nada com isso, eu vou dar para você. Então é o único cenário que eu tenho até hoje que eu não me desfaço por conta desse motivo, assim, sabe? Isso é uma coisa bem especial. E aí teve algumas mães que pediram Afetiva. pra eu... É, porque passa a ser afetivo de uma amiga que te trouxe e disso da feito. Mas eu vou te falar uma coisa, eu olhando para isso, e eu repito isso, gente. Fala o seu Instagram, Thalita, é Thalita, ponto que aqui, eu... Thalita, Não, esse é o ponto. Thalita, que eu. Thalita Keu. Isso. Arroba. A gente vai colocar no GC aqui embaixo, gente. Vai estar tudo descrito. Aí vocês fuçam lá, mas tem uma coisa assim. Eu fui olhando, eu fui vendo foto. Quando eu cheguei nessa do astronauta, eu fiquei louca. Eu fiquei louca. Porque além do bebê ser uma coisa, lindo, fofo, você pegou de ângulos dele olhando meio de lado, para trás, com aquele foguete na mão. Eu fiquei louca. Eu falei, gente, olha isso. Vontade de morder. Eu não posso trabalhar com criança, tá ali, então eu morderia todos. Eu tenho problema. Eu morderia. Pé, então, de criança, eu ia. Sabe, pãozinho assim, eu ia morder. Eu ia morder, eu não tenho jeito para isso. Conta para mim um caso, se você puder, um caso inusitado, aquele caso que, sei lá, o mais engraçado, alguma coisa que você pode falar de tipo, meu Deus, por que que eu decidi fazer isso? Bom, bem no comecinho, né, a gente vai vendo os cursos, né, de recém-nascido, e aí você vê, assim, aqueles vídeos que viralizam, né, de cocôzinho, de xixizinho. Aí eu falei, gente, isso não deve acontecer muito, né, quando eu tava bem no começo. E aí eu falei assim, ah, nos meus primeiros newborn, eu fazia de acordo com eu ia aprendendo, e aí eu chamei um priminho meu, e esse daí foi, assim, espetáculo. Tava peladinho, né? Tava lá no pool fazendo a foto, e aí eu falei assim, alguma coisa tá incomodando, né? Então vou acalmar ele, aí daqui a pouco ele fez um xixi. Aí eu não lembro se foi depois o número 2, mas assim, foi uma sequência, né? Porque aí depois do número 2 ele ainda gorfou, então assim, fica cheinho. Eu só não lembro se foi primeiro o gorfo, depois o xixi ou se foi ao contrário, mas enfim, eu lembro que esse foi o combo, entendeu? Esse foi dos três. Mas normalmente eu falo assim, quando você vai trabalhar com um bebezinho, você não pode, né, ter esse receio, assim, né? Porque é da criança, é normal. Então, é bom até você saber, né, se você tem muita aflição, porque acontece, né? Não é todo mundo que se sente à vontade. E pra mim, assim, é normal. Então, assim, tem gente, ai meu Deus, os pais ficam todos preocupados, ai, desculpa, gente, tá tudo bem. Gente, pra quem a gente vira mãe, tá tudo certo. Certo, xixi, tá certo. Thalita, como as pessoas. A gente nem está chegando no final, mas a gente não falou sobre isso, eu tenho medo da gente perder. Só me Pode fala falar. como as pessoas se encontram, aonde é o seu estúdio, quais são as opções que você tem no seu estúdio. Já vai me falando coisas assim, para depois a gente ir fechando outra janelinha, tá? Mas assim, Bom, hoje eu tenho um neném em casa, acabou de nascer, não importa se está em Peruíbe, em Mongaguá, Itanhaém, enfim. Aonde eu acho a Thalita, como eu marco, o que, que eu preciso levar para o meu bebê ou para mim. Já fala tudo mesmo, para as pessoas te acharem. sim, a gente fica lá no Guarujá. O estúdio fica atrás da minha casa, né? Fica lá no Vicente Carvalho. E aí a gente tá sempre nas redes sociais, no Instagram, que o Instagram é Thalita Keu. E também a gente tem um site, né? Que é www.talitakeu.com.br. E lá você encontra o meu WhatsApp, os links, tudo direitinho, para me encontrar, falar comigo. Acho Fala assim, a ótimo. gente, ou melhor, né? Eu falo assim, a gente, porque assim, sempre tem um assistente comigo, ou é minha mãe ou é meu pai. Seu pai virou assistente, isso é o máximo. Meu pai ou minha mãe, é.
É a pupila que superou, como que é que a gente fala? O mestre. Né? Você era É, assistente dele, começou e ele hoje está contigo. Que delícia! isso mesmo. Depende do ensaio. Por exemplo, normalmente recém-nascido é ele que tá comigo e nos outros é minha mãe. Porque tem essa questão da mulher também, tem uma delicadeza de ser mulheres no estúdio. Normalmente de gestante é até melhor, né, mulher, porque justamente assim, né, para ficar até mais à vontade, e às vezes até quando acontece, né, de ficar com pouca roupa, tem mulheres que não se sentem tão à vontade, mas agora no bebezinho, por conta como ele já vinha estudando também, então assim, ele tem mais conhecimento que a minha mãe ainda no momento, né? E aí então a gente vai tendo mais o feeling ali quando vai fazendo o ensaio. E por conta até do tempo dele, né? Que ele ainda trabalha, né? Então a gente vai se dividindo e vai tendo tudo certo. Vai fazendo isso, maravilhoso. Tá, agora que você me disse o seu telefone, vai ficar aqui embaixo para as pessoas Tá. acharem, a gente vai colocar todas essas informações, mas a gente ainda tem um tempinho, então eu vou falar para você assim. As mulheres gestantes, quando você começou esse trabalho e hoje que você desenvolveu, agora que você chegou num patamar que você está, eu digo, porque a gente já viu que você tem bastante coisa, gente que você atendeu, enfim. Você tem uma perspectiva futura de agregar algo mais nesse seu nicho de trabalho? Ou você tem uma vontade de se cada dia mais você se dedicar a isso, porque a gente vai falar assim, a tecnologia, a inteligência artificial, essas somas de uma coisa com outra tal, estão acontecendo, né? Há 30 anos atrás, a gente nem tinha como tirar uma foto, uma selfie. É, a gente nem imaginava nisso. E hoje a gente tem a inteligência artificial batendo na nossa porta. Tá. Você, com perspectiva futura, o que você imagina nesse ramo da fotografia, não só no seu nicho, mas no âmbito geral? Eu acho que é importante você, até como uma profissional da área, se desculpa explanar um pouco mais, mas eu falo, eu trabalho, por exemplo, com marketing, não marketing digital, eu trabalho com o planejamento do marketing, né? Na minha vida natural, fora o programa. E aí eu fico vendo a inteligência artificial, as pessoas falando inteligência artificial, e aí eu falo, cara, o ramo da fotografia, eu trabalho com fotografia arquitetural no meu trabalho, gente, eu tenho um trabalho fora daqui. E aí eu falo assim, tem gente que tem nicho de fotógrafo de luz, gente que fotografa luminária, fotografa coisas de luz. Tem gente que fotografa arquitetura, tem gente que fotografa bebês, tem gente que fotografa casamento. Gente, a fotografia tem os seus nichos, como você descreveu. Como Isso. você enxerga o futuro da fotografia junto com a inteligência artificial? Você consegue me falar alguma coisa disso? Eu não sei se você está indo se inteirando nesse caminho, mas acho que é importante, até pela tua profissão, você falar a sua opinião sobre isso. Ainda mais agora, né, que lançou, né, o Photoshop Beta, né, que é o burburinho dos fotógrafos, tudo, né, que a gente fala assim, a edição é só apertar um botão, né, e não é só assim, né. E aí tem vários vídeos, né, mostrando o Photoshop Beta, por exemplo, tem uma foto, aí aqui eu quero colocar um rio, então ele seleciona ali, escreve rio, tem que ser tudo em inglês, né, ainda, e aí ele coloca um rio, ele vai te dar três opções, então realmente, né, a inteligência artificial ela veio, mas aí também tem que pensar o outro lado da moeda. O que aquilo é real? O que aquilo vai, por exemplo, parte ali daquela gestante, daquela família? Eu acho que também vem a parte do bom senso. E, por exemplo, assim, se eu fiz a foto ali, com a minha câmera, tudo que tá ali, a foto, eu posso dizer que realmente é autoral. Quando você está colocando a inteligência artificial, ainda tá aquela coisa, assim, é autoral, não é? De quem é o direito? Então, acredito que assim, se for, por exemplo, tirar uma papada, tirar uma plaquinha ali, eu acho que é válido porque é uma coisa que no dia a dia a gente já acaba fazendo para deixar a foto um pouquinho mais bonita. Mas eu acredito que tem que ter, sabe, assim, um bom senso, né? Você não deixar a gestante
do jeito que não é ela, que ela não é. Porque assim, eu acho que faz parte até da história da família, da história dela, né? E assim, quando você vai ver lá no futuro, eu não era assim, na verdade, eu não tinha entende o que eu quero dizer? Então, eu Sim, acho que esse veio para agregar, mas também acho que você tem que ter esse bom senso. certo. Eu acho que bom senso é a palavra correta para todas as profissões, gente. Isso é muito necessário. E é legal falar com você que tem esse olhar da fotógrafa, assim. A gente estava falando sobre filtros. E aí Ah, teve a Paola Oliveira, eu não eu lembro qual vi. foi a atriz, você viu, que estava falando, Oliveira, foi, não foi? Que estava ela falando né, sobre uma marca que ela não vai usar mais filtro nas redes. nas redes. Eu conto essa história aqui, eu contei isso no Instagram, você vai entender. Eu tenho um amigo que é psicólogo. E Tá. aí ele falou para mim assim, a gente estava aqui, ele veio para minha casa, e a gente estava aqui em casa e eu apresentava o programa Chá da Tarde só no Instagram. Ainda não era aqui na BSTV. Tá E aí bom. o Instagram tem muito filtro. E aí, o que eu Sim. entrava? Como eu sou gorda, eu ia, pegava aquele filtro que deixava o narizinho mais assim, Aham. afinava o rosto, sabe essas coisas? E dava um glow aqui. E apresentava assim e tal. Aí ele veio aqui, a gente começou a conversar e ele falou assim, Tati, você já pensou que as pessoas vão te ver no programa e vão te conhecer pessoalmente? Aí as pessoas vão dizer assim, ela é mais bonita lá no programa. Aqui ela não é tão bonita. Eu fiquei arrasada, Thalita. Eu fiquei olhando e falei, gente, é verdade. Aí a gente entrou numa discussão sobre maquiagem e sobre filtro. Uhum. E aí eu vim para cá, para a BSTV, para fazer a gravação como a gente está fazendo agora. Gente, vocês estão vendo o programa, mas não tem filtro. É o que é. A Thalita é assim como você está vendo, e eu sou Isso assim como mesmo. vocês estão vendo. E aí foi um processo para mim, Thalita, sair do filtro de Eu, aceitação. eu te entendo. Eu não achei que eu ia passar, porque eu tinha um padrão que eu me via na foto e falava, nossa, tá bonito, ou tá legal. Quando eu tirei o filtro, eu fiquei mal. E aí, quando você falou do bom senso, eu trago para essa tua fala o quanto a gente começa a se boicotar, a exigir ser aquilo que a gente não Não é? é. E aí você tira uma fotografia normal, ou alguém te tira uma fotografia tua numa festa sem nenhum desses recursos e você fala, poxa, aquela sou Meu Deus. eu? É isso Como é mesmo. trabalhar com isso? Então, por isso Como que eu falo, fotógrafo? né? É difícil, né? Por exemplo, já aconteceu comigo uma vez, eu tava conversando com uma gestante, e aí eu percebi que no WhatsApp dela tinha um filtro. E quando ela chegou aqui para mim no estúdio, aí você realmente via que falou, ela é diferente. E aí você percebe que ela só usa filtro no Instagram. Você me fez lembrar agora disso. Então, acho que assim, acho que a gente tem que ter um bom senso, né? Eu sei que a sociedade vive muito nisso, né? De cobrar que você tem que estar com o nariz perfeito, com o rosto perfeito. Mas assim, acho que você tem que lembrar da sua essência, né? Como você é. Os seus defeitos fazem parte de você. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem um poro, todo mundo vai ter uma espinha. Faz parte do ser. A gente não tem um rosto, né, simétrico, né? Tem até vídeos mostrando que se você tivesse o rosto simétrico ia ficar até mais esquisito, né? Então é difícil pra caramba, mas a gente tem que trabalhar nisso, né? Eu acho que você tem que ver o que te valoriza e o que não te valoriza. Uma das coisas que eu achei muito legal é você estudar, por exemplo, visagismo e entender até as cores que vão te deixar melhor. Por exemplo, eu nos tons quentes não combino, eu sou mais de tons frios. Eu descobri isso. Então eu tento, por exemplo, se eu quero usar uma coisa de tom que não é da minha paleta, eu tenho que jogar algo bem predominante na minha paleta para poder combinar, entendeu? Até mesmo aqueles vídeos que você vê assim, a pessoa coloca aqueles pano aqui, aí vê um monte de mancha, aí ele coloca outra cor, nossa, eu tô mais clara. Então, realmente, eu acho que são coisas que você vai agregando para você se sentir melhor e realmente você ficar, sabe, acho que mais ao natural
e realçar aquilo que há de melhor em você. Todo mundo vai ter uma coisa que é melhor do que o outro e tá tudo bem. E você coloca isso na maneira que você vai fotografar, vamos dizer assim. Você deve ter um contrato, você deve ter alguma pré-seleção, sei lá, uma pré-sessão de fotografia. E aí, imagina, pegar alguém assim, que nem eu estava antes. Ah, eu só me vejo através de filtro. Eu tenho um aplicativo de foto que me deixava mais bonita, tipo, mais fininha, né? E aí eu vou fotografar e vou falar assim, Thalita, eu não sou assim, não. Você errou aí na foto, você não soube editar. Isso já aconteceu com você? Olha, graças a Deus não aconteceu, mas também eu já deixo frisado, por exemplo, na edição, eu sempre vou fazer, por exemplo, aquele que afina, né? O Photoshop me dá Sim. aquela finalidade. Não vou fazer nada que vai descaracterizar você, mas eu vou deixar uma coisa mais leve, mais suave. Por exemplo, a grávida que é um pouquinho mais gordinha, né? Tem um braço um pouquinho mais fofinho. Então, você não vai, tipo, deixar o braço do meu tamanho. Não vai fazer sentido nenhum. Então, você dá aquela só uma suavizada, assim, sabe? Uma coisa que não vai descaracterizá-la, mas só deixar um pouquinho sutil. Que alguém vai olhar assim, nossa, é a pessoa que eu conheço e tá bonita. Entende? Tipo assim, uma gordurinha que o sutiã sem querer dá uma marcadinha. Se dá só uma. Sabe, eu acho que são pequenos detalhes que vai passar despercebido e você não vai descaracterizá-la. Eu acho que isso que é importante. Que é, tudo bem a gente usar esses recursos, porque afinal esses recursos são porque a gente quer gravar, a gente quer levar para a gente fotos e que nos deixaram lindas naquele momento que a gente se sente assim, mas até mesmo porque a gente não pode violar quem somos, gente. Somos pessoas lindas, maravilhosas, cada um dentro do seu, da sua ancestralidade, né? Então aí o papo vai longe. Thalita, antes a gente já está chegando no final do programa. Eu quero fazer um agradecimento ao Rodolfo, que é a pessoa que nos apresentou, que nos colocou, que nos trouxe essa pauta. Eu quero fazer um agradecimento especial para ele, que agendou tudo, conversou com a gente, agendamos o horário, e ciente de que você ia chegar aqui, a gente ia se conhecer e se falar e desenvolver esse papo que é muito bom. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta antes da gente sair, que é uma Tá. pergunta assim, Thalita, me diz uma coisa. Você agora, Thalita, linda, que tem esse futuro brilhante pela frente, com tudo que você vai fazer. Eu não sei como que é o seu histórico familiar, se você já tem bebê, se você não tem, se você tem vontade. Também é uma toada que eu não sei se eu posso entrar, porque a gente não se falou antes, Pode. gente. É tudo agora aqui. Quando você tiver teu bebê, ou se você já tem seu bebê, você acha que você vai conseguir fotografar ele com essa técnica? Ou você vai. Imagina que você deve ter 350, ou que você vai ter pelo menos umas 1000 fotos do neném nas tuas coisas. Ah, até Olha, mexer aqui. eu ainda não tenho um bebê, só tenho um bebê de 4 patas, tá aqui do meu lado dormindo. Mas só do meu Vamos! bebê de 4 patas eu fiz, né, ensaio com ela justamente porque eu falo, gente, o tempo tá passando, não tenho foto decente com ela, peraí. Então acredito que realmente, né, quando tiver o meu mesmo, vou ter que registrar. Agora, assim, vamos ver, depende até do parto, né? Como que eu vou passar lá, né? Porque às vezes tem gente que fica bem e aí consegue, né? Aí tem gente que às vezes precisa de mais tempo. Então, né? Se caso aconteceu, eu preciso contratar alguém. E o seu trabalho que dá, né? Tipo, Tem mas com uma certeza, fotógrafa, né? é Débora, eu vou colocar aqui como referência só, para você dar uma olhada. Eu sei que não é teu nicho, mas a Débora Silveira, ela é uma fotógrafa que faz fotos de partos humanizados. Ah, Ela então, vai também fotografia dentro das, de parto é diferente também. ela vai para dentro da maternidade junto com a gestante e lá dentro ela faz foto da equipe médica, foto da mulher que está naquele trabalho de parto. Eu conversei com ela uma vez, eu quase tive um ataque, porque eu falei, eu não tenho condição psicológica de acompanhar um parto. Eu, Tatiana. Porque eu vou achar que a mulher está com dor, eu não vou dar conta daquilo. Enfim,
Me fala do seu psicológico, Tatá. Eu já vou te chamar assim. Me fala do seu psicológico na hora de estar ali fotografando e tal. Eu esqueço de Você tudo. é? Assim, eu esqueço de tudo. Eu perco a hora. Eu, assim, digo assim, para mim a hora passou muito rápido. Eu falei, gente, já? Eu realmente me concentro ali. Porque, assim, eu acho que para cada um você tem que dar sempre o seu melhor naquele dia. Porque cada família que vai passar é um momento único, uma experiência única. Então, quando ela for ver aquela fotografia, ela vai lembrar daquele dia, ela deu atenção? Deu. Ela estava preocupada com o meu bebê? Tava. Ela estava preocupada com a gestante? Tava. Você entende o que eu quero dizer? Porque não é só ali a foto. A foto vai trazer toda aquela experiência do ensaio que ela teve. Então, eu acho que cada detalhe é importante, né? Então, assim, eu sou muito preocupada, muito detalhista nessas coisas. Mesmo que a pessoa, por exemplo, contrate o pacote mais básico, eu vou fazer de tudo por ela ali que tiver meu alcance. Então, eu sempre pergunto, olha, não esqueci de nada, tem certeza? Porque eu Tá sei tudo que, bem? assim, exatamente, por exemplo, às vezes a gestante que é mais gordinha, eu sempre falo assim, que realmente foto sentada não fica tão legal, porque quando a gente senta, a postura vai mudar totalmente. Então, quando a gestante já é mais esbelta, realmente você vai conseguir fazer mais coisas. Porém, nem sempre tem flexibilidade. Então, também tem isso, né? Porque a magra consegue fazer tudo. Sim. A gente fala, mobilidade é uma questão muito séria para quem é acima do peso. Eu falo para vocês assim, um dia eu quero trazer esse tema. Eu já peguei gestante magra e não ia, e eu falei, tá tudo bem, acontece. Mobilidade é uma questão muito séria. Eu falo que eu quero trazer esses assuntos aqui, mas alguns são gatilho, e ainda ficou assim, vou fazer. Tá, vamos finalizar, e já chegamos aqui no final da gravação, e eu quero arrancar de você tudo. Antes da gente ir finalzinho, me diz assim, por que você acha que as gestantes devem fazer fotos com seus bebês? Parece óbvio que eu estou te perguntando, mas às vezes elas vão falar, eu não vou fazer um ensaio, tira uma foto aqui, tudo bem. Tem gente que tem recurso, tem gente que não tem recurso. Então, você me falou de um pacote mais básico. Fala também para mim sobre isso, se é muito caro fazer isso. Se não precisa falar preço, tá? Que cada um Uhum. tem o seu, você sabe aquilo que você pesa, mas é viável, é acessível. Eu acho que é uma informação boa para a gente ter antes de finalizar, até para quem vai te procurar aí no Guarujá. Com certeza, porque assim, sempre trabalho, né, normalmente com 4 pacotes. Então, o pacote inicial são 10 fotos. E aí, então, você vai ter pelo menos as 10 melhores fotos daquele momento, que é muito único, né, para cada gestante, e cada gestação vai ser única. Você vai estar daquele jeitinho, e se você tiver uma segunda gestação, não vai ser a mesma. E quando elas voltam, elas falam a mesma coisa. Ah, essa gestação eu tô enjoando, essa gestação, nossa, eu tô super bem do que da primeira. E às vezes também, por exemplo, na primeira gestação você tava com uma cor de cabelo, depois na outra, você já tá morena. Então, assim, é um momento único para cada filho seu, né, que você vai ter ali. Então, realmente, você registrar ali é registrar ali a vida do início de antes do seu filho ver o mundo. Então, é uma coisa muito única, uma coisa muito pessoal. Acho que é um encontro com a mãe, né, com Deus ainda, né? Porque, queira ou não, você tá ali junto com seu filho o tempo todo, a todo momento. Então, é uma coisa, assim, mais que especial. Maravilhoso, meu amor. Eu quero te agradecer. Foi uma delícia te conhecer aqui. Foi uma delícia poder trocar esse papo que a gente transitou aí sobre a sua técnica, sobre aquilo que você conhece, sobre essa afetividade que você tem e responsabilidade com o teu trabalho e com as crianças e com as gestantes. Eu tinha uma visão de você do que eu vi, dessa mulher forte, que você tem muita certeza daquilo que você é, do que você quer, e você tem a sutileza de tomar os cuidados para poder pegar momentos tão delicados. E eu acho que eu não estava errada nessa visão que eu tive de você de primeira. E eu fico muito feliz por isso. E eu fico Obrigada muito por ter. agradecida por esse retorno, né? Por esse carinho todo, né? Porque
nem sempre a gente escuta, né? É difícil quando pergunto pra você quem é você. Eu falo, caramba, eu falar de mim? É muito mais fácil a gente falar do outro, né? Então, você reforçar essas coisas pra mim, então quer dizer assim, sabe? Tá no caminho certo, então continua. Acredita ali que você, né, quem é você realmente, não tenta criar um personagem que não vai vingar, né? Então, eu realmente sou assim desse jeito, pareço tal, mas eu sou bem tímida, eu Sério. quase não apareço. Ah, mas eu fiquei, amei que você conversou comigo, me dizendo coisas que vão ficar martelando na minha cabeça, tipo, os porquês da maquiagem mais forte, os porquês de cada detalhe tem técnica. Nossa, eu fiquei muito contente de conseguir entrar um pouquinho, só um pouquinho nesse teu universo. É incrível, no Ah, meu ponto de vista. isso. Amo fotografia, amo. Não tenho talento, por isso que eu até ressaltei isso. Porque talvez você tenha fugido, mas o talento está aí em você, está intrínseco, e isso é lindo, é poético. Eu não tenho esse talento para olhar para uma coisa e falar, essa criatividade, essa brincadeira. Então tem que valorizar, tá? Tem que valorizar. Já peguei intimidade aqui, você me desculpa, mas tem que Fica valorizar tranquilo. isso que você tem. Olha, eu vou te agradecer. Você quer deixar alguma informação final? Porque agora eu vou me despedir da minha galera, mas eu quero mais uma vez te deixar um beijo incrível. Vai ter as informações de como te acharem. Gente, procurem. Se você tem um bebê, dá uma olhada no Instagram dela, vocês vão ficar meio maluquinhas. Eu garanto. Imagina, Um Tati, eu que beijo, meu agradeço pela amor. oportunidade, viu, por ter te conhecido. Quando você vier para cá para Guarujá para as praias, você dá um toque. Fechado. Eu vou querer conhecer teu estúdio, só para poder conhecer mesmo. E Com ver certeza. aqueles montinhos. Meu filho tem 21 anos já. Eu não tenho ensaio dele como astronauta. Ah, tem que fazer agora. Ele tem quase 2 metros de altura, Thalita. Não vai caber. Olha, Macacãozinho. Obrigada, meu amor. Um beijo enorme para você. Obrigada. Dá um abraço no Rodolfo e agradece ele por ter trazido essa belezura que é você aqui para nossa vida, para o nosso programa Chá da Tarde, tá bom? Ah, e beijo no tá seu pai e na sua bom, mãe, que se colocaram pode nesse deixar. universo. Combinado. Beijo. Ai, gente, eu Beijos. estou muito feliz que a gente conversou com a Thalita e a gente mais uma vez entrou num universo lindo, novo e diferente. E eu falo muito da delicadeza da poesia, da fotografia e desse talento que ela tem, esse jeito que ela tem de falar. Eu fiquei muito, muito, muito contente. Muito, é muito gostoso estar fazendo esse programa para vocês, porque eu aprendo, porque eu me emociono, porque aí eu vejo que as pessoas podem ser coisas diferentes e está tudo bem, e está tudo certo, e a vida funciona dessa forma. Bom, bom final, boa semana para você, boa coisa na sua vida. Fotografe seus momentos, seja natural com você e se ame como você é, sempre. Mais um oferecimento aqui da BSTV, um oferecimento da Florest Brasil, e a gente se encontra segunda-feira que vem. Um beijo.